Tudo bem? A paz do Senhor? Espero que esteja bem, pela glória do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joia, um like. Continue nos abençoando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Vamos para mais um vídeo, né? Lições dominical. Isso aqui, ó, Betel. Personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permanecem fiéis a Deus diante as circunstâncias da vida. Glória a Deus, lição 8, dia 23 de novembro de 2025. O título da nossa lição: Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Aleluia! Nós temos aqui o texto áureo, a verdade aplicada. Eu vou ler. O texto áureo está em 1 Samuel 25, capítulo 25, versículo 24. Capítulo 25, ponto 24. E lançou seus pés e disse: Ó Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Primeiro Samuel, capítulo 25, verso 24, a verdade aplicada. Devemos cultivar, com a ajuda do Espírito Santo, virtudes que nos capacitem ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. Apaziguadores em todos os ambientes e situações. Amém? Nós vamos ver aqui os objetivos da lição: conhecer a história de Abigail, comparar a ingratidão de Nabal e a ingratidão de Abigail, ressaltar que a humildade de Abigail evitou um conflito. Amém? Nós temos aqui o texto de referência, 1 Samuel do 25, nós vamos ler o versículo 31 até o 35. 1 Samuel 25, do 31 até o 35. 31. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, tampouco o haver-se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer o bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, que só tu não te apressarás e não enviarás ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, veja aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Nós temos aqui o esboço da lição, a introdução, que é a história de Abigail. Ponto 2, a ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Ponto 3, Abigail, uma mulher sábia. E depois nós temos a nossa conclusão. Nós temos aqui a introdução. Abigail era uma mulher sensata. Olha aqui, nós já vamos começar a ver as virtudes dessa mulher, né? Formosa, enquanto seu marido Nabal era um homem de ações más. Nós vamos ver aqui o contraste, né, de Abigail e o seu esposo chamado Nabal. Mas Abigail foi corajosa, mais uma virtude dessa mulher. Ao interceder humildemente, mais uma, humildemente, era uma mulher humilde perante Davi, para evitar que ele vingasse a ofensa do seu marido, que se recusou a ajudar Davi e os seus homens. Assim, ele protegeu sua família e sua casa. Ponto 1. A história de Abigail.
1.1 Abigail era humilde. 1.2 Abigail era mansa. E 1.3 Abigail era pacificadora. Então nós já vamos abrir aqui, né, esse texto com a história de Abigail. Então vamos fazer uma introduçãozinha aqui, né, bem leve. Nós vamos ao primeiro livro de Samuel. Nós vamos ver que Saul, né, Saul ele quer matar Davi. Davi não tem para onde fugir. Davi já fugiu para caverna, deserto. Davi fugiu de Saul. E Davi sabendo, Davi ouve, né? Davi sabendo que Nabal estava ali tosqueando as suas ovelhas. Davi manda ali os 10 moços, né, os 10 mancebos, para ir à casa de Nabal, falando que, né, como ele tinha cuidado dos rebanhos de Nabal, que Davi tinha protegido os rebanhos, né? Agora Davi está no deserto. Ali nós vamos ver mais ou menos uns 400, né? Davi tinha 600 homens, mas Davi deixou 200 e levou 400 homens com ele. Homens famintos, fugindo, né? Davi estava ali fugindo de Saul. Nós bem conhecemos a história. E ali os seus homens com fome, Davi vai se lembrar de Nabal. Deus não te esquece de você, meu irmão. Primeira lição, Deus não esquece de você, minha irmã. Davi se lembrou de Nabal. Aí Davi vai dizer aquele próspero, né? Nós vamos ler aqui esse versículo. Aí Davi vai dar paz, paz tenha com ele, paz seja contigo. E nós vamos ver que Davi, olha como Davi ele pediu, né? O que você tiver na sua mão, nos ajude, nos socorre. Aí Davi estava ali com fome, fugindo de Saul. Davi ia para as cavernas, para os desertos. E aí Davi se lembra de Nabal, que eles tinham protegido o rebanho de Nabal, né? Aí Davi vai pedir ajuda. Nós precisamos de socorro. Aí nós vamos ver que Nabal afronta e pergunta, quem é Davi? Olha aí, ó. Quem é Davi? Todos não já conheciam quem era Davi. Davi derrotou gigantes, Davi conquistou lutas, Davi conquistou fortalezas, né? Todos conheciam já Davi, a história do rei Davi. E Nabal afronta perguntando, quem é esse? E ele retorna a Davi. E aí os moços, eles voltam, né? Davi mandou os moçegos lá falar a respeito de Nabal. Eles voltam com relatório. E aí Davi ficou, né? Ficou indignado. Davi vai dizer que não sobraria ninguém da casa de Nabal. Aí nós vamos ver, a história vai nos contar que aí vai entrar Abigail em ação. Glória a Deus. Nós vamos ver que Abigail é uma mulher sábia. Nós vamos ver que ela montou uma estratégia, colocando ali provisão. Nós vamos ver que a Abigail, ela se humilha. Abigail, ela vai aplacar a ira. Abigail salva a sua família. Isso aqui é uma lição que a gente vai aprender muito com essa mulher. Uma mulher que tem pressa de salvar a sua família. Vamos lá, ponto primeiro. A história de Abigail. A Bíblia não relata a origem de Abigail. Só sabemos que ela era a esposa de Nabal, um homem rico, as qualidades dele aqui. Mas ela era soberbo e mau. Dono de muitas posses no Carmelo. Ele era rico, soberbo e mau. Olha aqui. A Bíblia não esconde. A Bíblia é um livro imparcial, né? Ela não esconde nada. Glória a Deus por isso. E ele se negou a ajudar Davi e seus homens, provocando a ira do filho de Jessé. Abigail, porém, teve prudência. Olha aqui. Isso é uma mulher prudente e fé. Diferentemente da arrogância de Nabal. Nós vamos ver um contraste, né? Conseguindo que Davi aceitasse seu apelo, ainda admirasse a sua intervenção. Nós vamos ver que é uma mulher intercessora, né? 1 Samuel 25.32 e o 33. Então a gente trouxe aqui as qualidades de Abigail, né? E nós vamos ver aqui no versículo de número 3, eu quero ler para a igreja. Abigail, uma mulher sensata e formosa. E nós vamos ver aqui primeiro o caráter de Abigail. A beleza interior dessa mulher. Ela tinha uma beleza interior e tinha uma beleza exterior. Sábia, humilde
e corajosa. Vamos ler aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo de número 3. E era o nome deste homem, Nabal, o nome do seu esposo, e o nome da sua mulher, Abigail, e era mulher de bom entendimento. Olha, era uma mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro. Olha, que contraste, né? Uma mulher formosa, de bom entendimento, porém seu marido era um homem duro, maligno, mas em obras, e era da casa de Caleb. Então nós já vimos algumas das qualidades de Abigail, né? Uma mulher que tinha uma beleza interior, uma beleza exterior. E nós vamos ver também que Abigail era uma mulher sábia, uma mulher acessível, uma mulher que tinha uma comunicação e era sensata. Nós vamos avançar aqui. 1.1. Abigail era humilde. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Abigail agiu com humildade diante de Davi e o seu exército. Uma mulher que parou o exército, aleluia, devido à afronta do seu marido. Ela foi até Davi, desceu depressa. Nós vamos ver aqui que Abigail é uma mulher que tem pressa para salvar a sua família. Você tem pressa para salvar a sua família, meu irmão? Você se apressa para salvar a sua casa? Olha que mulher fenomenal. Ela tinha pressa, desceu depressa do seu jumento. E antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, prostrou seu rosto no chão e se inclinou, reconhecendo que Davi como um homem de honra, um homem de guerra. Ela se prostrou aos pés de Davi. Nós vamos ver, né? Muitas pessoas se prostraram aos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Nós vamos ver que o leproso se prostrou a Jesus. Se tu quiseres, tu pode me curar. Se prostrar fala de humildade, fala de descer, desce, põe a boca no pó, meu irmão, se humilhe. Então ela era uma mulher humilde. Ela se humilhou ao reconhecer, é uma mulher que reconhece a autoridade, a seriedade do momento, assumindo uma culpa que não era dela. 1 Samuel 25, 23 e o 24. Nós vamos ver que é uma mulher intercessora. Mais uma qualidade de Abigail. Abigail é uma mulher acessível. Vamos ler o versículo de número 14. Vamos ler bastante texto aqui para a gente. Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail. Interessante que eles vão falar direto com a Abigail. Abigail, corre depressa, Abigail. Para você evitar uma tragédia que vai acontecer. Se você não for lá conversar, vai ter uma tragédia na sua casa. E aí eles vão anunciar a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou um mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém ele se lançou a eles. Olha, uma mulher que tinha comunicação. Ela era sábia. Versículo de número 18. Vamos ler? Então Abigail se apressou. Você está se apressando para salvar a sua família? Abigail era uma mulher que tinha pressa. Ela tinha prioridade, a sua casa. Lembra de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma mulher que tinha pressa. Ela se apressa. Nós vamos ver no 24. Nós lemos aqui mais um. Olha, outra qualidade. E lançou os pés e disse: ó meu Senhor, minha seja a minha transgressão. Deixa-me, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos. Ouve as palavras da tua serva. Ela é uma mulher intercessora. Não, o pecado foi eu que cometi, mas não era ela. Quem cometeu o pecado foi o seu marido. Mas nós vamos ver que ela é uma mulher intercessora. O versículo 24 que eu li agora é uma mulher que aplaca a ira do exército. Nós vamos ver que no versículo 32 ela é uma mulher que teme ao Senhor. Depois nós vamos ler esse versículo 32 e o versículo 33.
é uma mulher que teme ao Senhor. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Abigail era mansa. 1.2. Abigail foi capaz de defender sua casa, usando palavras mansas e humildes. Aleluia. Ela evitou que Davi se vingasse de Nabal, seu marido. Como ela disse a Davi, Nabal era um homem de Belial, até a própria esposa. Olha como ela define o seu esposo, um homem de Belial, e a loucura estava com ele. 1 Samuel 25, 25. O termo Belial deriva do hebraico pela junção de Beli, não, e Al, sem. Significa alguém inútil, sem valor, malvado, prejudicial. Então nós vamos ver que Abigail era uma mulher que teme a Deus. Nós vamos ver que Nabal é um homem duro, de coração duro, mas ela não, uma mulher temente a Deus. Versículo de número 32, vamos ler? Samuel 25, versículo de número 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Olha, a mulher que teme ao Senhor. A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Glória a Deus. E bendito o teu conselho, a mulher conselheira. Olha, aleluia. A Bíblia diz que Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Salmo 1. Lembra que os conselhos, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é o seu conselheiro, meu irmão? Quem é a sua conselheira, minha irmã? Olha, essa mulher é uma mulher conselheira do rei. E bendito o teu conselho, bendita, aleluia, tu, olha, Davi bem dizendo a Abigail, que hoje me estorvaste, de vir com sangue e de que a minha mão me salvaste. Olha, uma mulher temente, uma mulher que aplaca a ira do deserto, uma mulher sábia, uma mulher que tinha comunicação, uma mulher sensata, uma mulher corajosa, uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher sábia. Olha, tanta qualidade e humilde. Glória a Deus por isso. Vamos avançar, igreja? 1.3. Abigail era pacificadora. Abigail é um exemplo de prudência, uma mulher prudente e coragem diante da ameaça de Davi contra o seu marido. Nabal, que agiu com arrogância, um cara arrogante, ingrato, irmão. A ingratidão, lembra o povo de Israel? O povo era ingrato, irmão. A gratidão nos aproxima de Deus. Glória a Deus. Ela interveio rapidamente, preparou provisões, uma mulher sensata, irmão. Uma mulher que tem estratégia na hora da crise. O que você faz, minha irmã, na hora da crise? Será que você é como Abigail, uma mulher sábia, prudente, humilde? Uma mulher que prepara a provisão? Aleluia. Apaziguou a ira de Davi, aplacou a ira, ao enfatizar a ausência de sabedoria do seu esposo e expressar os votos de sucesso a Davi. Então, humildemente, ela apelou à misericórdia dele e foi atendida, evitando o derramamento de sangue. 1 Samuel 25, 14 e 35. Olha as qualidades dessa mulher. Impressionante, né? Nós vamos ver no versículo 18 que ela se apressou. Versículo 18. Então Abigail se apressou. Uma mulher que tem pressa de salvar sua família. Versículo 23, novamente. Vendo, pois, Abigail, a Davi, se apressou. Novamente, uma mulher que tem pressa, precisão. Aleluia. Olha no 34, novamente. Uma mulher que tem pressa. Oh, glória. 34. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal. Que se tu não te apressarás. Olha, uma mulher que tem pressa, irmão. Olha o 42, mais uma vez vai falar de pressa. Uma mulher que tem pressa, uma mulher que tem necessidade. 42. Abigail se apressou, se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi por sua mulher. Uma mulher que tinha pressa. Aleluia. Uma mulher, aleluia,
Uma mulher diferenciada. Glórias a Deus. Vamos avançar para o ponto 2. A ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Nabal era um homem soberbo, arrogante, ingrato e autossuficiente. 1 Samuel 25.25. Por sua vez, Abigail era humilde e sábia. Quando soube do desacato de Nabal a Davi, ela mandou preparar alimentos para oferecer a Davi, seus homens. Sua atitude corajosa evitou que Davi atacasse a casa dela e provocasse uma tragédia. 1 Samuel 25, 32 e 35. 2.1. Nabal pagou o bem com o mal. Não devemos pagar o mal com o bem, mas sim praticando o bem. Romanos 12, 21. Davi mandou 10 dos seus moços a Nabal, com uma saudação de paz. Davi mandou paz para ele, aquele próspero, para impedir mantimentos. Antes nada tinha faltado aos pastores de Nabal quando estiveram no Carmelo. Porém, com arrogância, Nabal negou o pedido de Davi, que ficou irado com essa resposta. 1 Samuel 24, 4 ao 12. Nós vamos ver que Abigail significa fonte de alegria, aleluia, exultação. Olha o contraste do marido e da mulher. Nabal era duro, maligno. Abigail era bonita por dentro e por fora. Abigail, aleluia, era uma mulher diferenciada. Ele era duro e ela era mole. Ele era amargo e ela era doce. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver as qualidades, características dessa mulher, né? Vamos avançar um pouquinho mesmo. Nabal era um homem arrogante, um homem presunçoso. 2.2. O poder das palavras de paz. Um dos moços de Nabal falou a Abigail sobre o desacato do seu esposo. 1 Samuel 25.4. Prevendo uma tragédia contra a sua casa. Ela logo foi ao encontro de Davi, levando provisões, como ele havia antes pedido a Nabal. Ao encontrar Davi, ela se prostrou e com respeito assumiu a responsabilidade pelo conflito. Ainda elogiou a liderança de Davi, rogou-lhe que evitasse uma vingança desnecessária, pois o Senhor o sustentaria. 1 Samuel 25 e 24. Então Nabal, um homem arrogante. Nós vamos ver que, porém, Abigail totalmente, né? Vamos ver um contraste na vida de Abigail. Agora vamos falar um pouquinho de Nabal, né? Nabal era um homem rico, um homem de posse, um homem poderoso. A Bíblia diz que ele tinha 3.000 ovelhas e cabras. No versículo 7, ele tinha servos à sua disposição. Ele era descendente de Caleb. Ele era mau caráter. Nabal significa tolo, louco, insensato, inflexível. Versículo 3, 1 Samuel 25, duro no trato. Versículo 17, os próprios funcionários diziam que ele era um homem de Belial. Até os próprios funcionários, a própria convivência com outras pessoas já mostravam isso. Glória a Deus. 25, nós vamos ver, até a sua esposa o chama de Nabal, homem de Belial. Até Davi chama ele de homem ingrato, no versículo de número 34. Nós vamos ver aqui no versículo 10, arrogante. Versículo 11, egoísta. Ele vai falar, meu, minha. Um homem totalmente egoísta. Vamos ver aqui, ó, versículo de número 11. Tomaria eu, pois, o meu pão, olha, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, eu daria para homens que eu nem conheço e nem sei de onde vem, está afrontando Davi. Um homem egoísta, meu, minha, um homem que tinha posse. Aleluia. Davi estava ali com seus 600 homens, ele deixou os 200 e foi com os 400, homens de guerra. Davi ofereceu proteção para ele. Como que um homem pode ser tão ingrato,
Nós vamos ver aqui no versículo de número 7, Davi oferecendo, olha, agora pois tenho ouvido, tens tosqueadores, ora os pastores que vêm, estiverem conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou. Olha, não faltou nada para eles todos os dias que estiveram no Carmelo. Olha como que Davi, olha o versículo 21. Vamos ver o 21. Ele disse Davi, na verdade que não vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou. De tudo quanto tem, ele me pagou o mal por bem. Nossa, que ingratidão, né? Nós vamos ver que Davi ele chega por baixo, no versículo 6. Davi veio por baixo. Nabal, ingrato. Nabal já vai por cima. Quem é este? Quem é este Davi, filho de Jessé? Olha a arrogância. Um homem possessivo. Um homem maligno. Um homem do mal. Vamos avançar mais um pouquinho. 2.3. Bem-aventurados pacificadores, sabendo da ira que a insensatez de Nabal provocou em Davi, Abigail agiu com rapidez. Lembra que Jesus vai dizer? Bem-aventurados são os pacificadores. Então aqui é uma mulher bem-aventurada. E assumiu a culpa pela atitude do seu marido. Uma mulher que se põe no lugar, uma mulher que se coloca na brecha. Lembra de Moisés? Senhor, perdoa esse povo, então risca o meu nome do livro que escrevesse. E a Bíblia diz que a oração de Moisés inclinou o coração de Deus para ouvir o seu clamor. Aleluia. E Deus poupou aquele povo. Uma mulher intercessora. Aleluia. Assumiu a culpa. Ela transformou hostilidade em reconciliação. É uma mulher que abre pontes. Aleluia. Evitando o derramamento de sangue e preservando sua família. Sua abordagem marcada por respeito e discernimento revela o poder de uma atitude mansa e conciliadora para restaurar a paz. 1 Samuel 25.24 até o 35. Nós já estamos aqui no nosso encerramento, nossa conclusão. Ponto 3. Abigail, uma mulher sábia. A atitude de Abigail revela o poder da sabedoria feminina. 1 Samuel 25, do 14 até o 35. Que se manifesta na capacidade de transformar uma crise eminente em paz com inteligência, coragem e humildade. O que você faz na crise, meu irmão? Na crise, essa mulher, irmão, foi sábia, uma mulher humilde, uma mulher sensata, que tinha boa comunicação. Ela teve pressa para salvar sua família. Ela conseguiu parar um exército, meu irmão. Ô, minha irmã, olha a sabedoria dessa mulher. Uma mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aleluia. Sem confrontar diretamente Nabal, ela preparou provisões. Você tem preparado provisões, meu? Aleluia. E foi ao encontro de Davi, usando palavras cuidadosamente escolhidas, que combinaram respeito e reconhecimento de liderança de Davi, antes de apelar à sua fé em Deus. Que sabedoria dessa mulher. Essa mulher, ela é impressionante, né? Glória a Deus. Porém, seu esposo, rico, mas duro, maligno, no trato, tinha um temperamento insuportável. Nabal é o seu nome, loucura. Versículo 14, um homem avarento. Versículo 11, ele vai falar, minha, o meu. Versículo 21, um homem ingrato que Davi protegeu. Versículo 36, um homem que tem mania de grandeza. Ele fez um banquete de rei. Um banquete de rei querendo impressionar. Um homem embriagado pelo álcool. Vencido pelo álcool. O álcool, meu irmão, tem sido um destruidor de famílias. Nós temos que vigiar, meu irmão. Orai e vigiai. Porém, Abigail, uma mulher bem-aventurada, pacificadora, significa amigo da paz, mansa, tranquila. Abigail, ela constrói pontes, ela não destrói. Meu.
Ela era humilde, ela foi por baixo, ela se prostrou, ela desceu, colocou a boca no pó. Quem foi que pecou? Foi eu, a sua serva. Ela vai falar com Davi, a sua serva, e o Senhor é o meu Senhor. Falando com Davi, você é o meu Senhor, e eu sou a sua serva, estou pronta para te servir, meu rei. Coração humilde, os humilhados, meu irmão, serão exaltados. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Meu Senhor, tua serva, uma mulher intercessora, ela se coloca no lugar da pessoa. Lembra de Jó? Jó orava por todos os seus filhos. Jó era um homem intercessor da sua família. Você tem sido, meu irmão, você tem sido, minha irmã, uma intercessora da sua casa, do seu lar? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pela sua família? Abigail, uma mulher corajosa, encarou 400 homens. O que significa coragem? Coragem não significa ausência de medo. Coragem significa, mas ter o controle do medo. Ela manteve o controle. Aleluia. Isaías 41:10 vai dizer, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, é eu que te guardo. Aleluia. Uma mulher, irmão, que se apressou. Abigail, uma construtora de ponte. Ela produz paz. Olha, que contraste, que mulher extraordinária, Abigail, né? Vamos avançar aqui, 3.1. Deus fortalece as suas servas. Deus usou a sabedoria e a humildade de Abigail para apaziguar a ira de Davi, evitando o conflito sangrento e promovendo a paz. Assim como Abigail, mulheres como Débora, que julgou Israel com autoridade, Juízes 4.4, Esther, que intercedeu corajosamente com o seu povo. Lembra da mulher Sírio-Fenícia, a mulher cananeia? A minha filha está endemoniada, tem demônio, mas é minha filha. Está afastada, mas é minha filha. Está longe, mas é minha filha. Ela estava com um problema dentro de casa. E ela foi atrás da pessoa certa. Quando você estiver na crise, não faça como Elimeleque. Consulte ao Senhor. Vai atrás da pessoa certa. Aleluia. Esther 4.16 mostram que Deus levanta mulheres para liderar, reconciliar e transformar circunstâncias adversas com coragem e fé. Josué, levanta a cabeça, se anima. Moisés está morto. Levanta a cabeça, Josué. Coragem. Eu sou contigo. Não desanima, meu irmão. Não desanima, minha irmã. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, meu irmão. Levanta a cabeça. Nessa peleja não tereis que pelejar. Eu sou contigo. Aleluia. 3.2. A beleza de Abigail. Abigail era uma mulher formosa. 1 Samuel 25.3. Mas sua beleza estava em ter um espírito manso e tranquilo. 1 de Pedro 3:4. Como uma mulher sábia, edificava a sua casa. Provérbios 14.1. E mostrou isso ao se dirigir a Davi, humildemente, diante da crise que se instalou devido à insensatez e dureza do coração de Nabal. O coração, lembra que a Bíblia vai dizer lá que Deus endureceu o coração de Faraó. Aleluia. Um homem de coração duro. Senhor, transforma. Lembra de Davi, quando Davi peca? Me dá um coração puro. Um coração de um verdadeiro adorador, Senhor. Tira o coração de pedra. Coloca um coração de carne, Senhor. Tira esse coração de pedra desse homem, Senhor. Tira esse coração de pedra desse filho, dessa filha, em nome de Jesus. Vai ter renovo na sua casa. Vai ter restituição. Deus vai mudar o cenário. Creia, crê somente. Tudo é possível àquele que crê. Sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Creia. 3.3. A sabedoria preserva vidas. Nabal deu um banquete em sua casa, se embriagou.
ficou embriagado. Não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Isso é uma ordem para a igreja. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Glória a Deus. Por ser dura cerviz, não entendeu o pedido de Davi, deixando de retribuir o bem que haveria recebido antes, devido a essa atitude. O Senhor o feriu e ele morreu. Por sua vez, a sensatez e a humildade de Abigail preservaram sua vida e a sua casa. Mais tarde, ela se tornou uma das esposas de Davi. Uma mulher sábia, uma mulher pacificadora, uma mulher que tinha uma beleza interior e uma beleza exterior, uma mulher que tinha uma boa comunicação, uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher humilde, uma mulher que se prostra ao Senhor. Mais tarde ela se tornou mulher de Davi. 1 Samuel 25:38 até o 42. Abigail não apenas desarmou a vingança de Davi, mas também protegeu sua casa de uma tragédia. Você tem sido sábia, minha irmã, para proteger a sua casa, a sua família. Nós temos que ser sábios para proteger o maior bem que a gente temos. Quem é? É a nossa família. Deus, depois família. É a nossa família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quem edifica a nossa casa é o Senhor. Glória a Deus. Sua atitude nos mostra que a mansidão e a sabedoria são influências poderosas, capazes de promover a reconciliação e a paz em momentos conflituosos. Uma mulher prudente, humilde, sábia. Aleluia. O contraste do seu esposo, né? Totalmente contraste. Nós vamos ver como nós aprendemos com essa mulher. Tantas lições nós tiramos aqui, né? Dessa mulher. Uma mulher que se prostrava ao Senhor. Uma mulher que teme ao Senhor. Uma mulher que era até conselheira do rei. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Se apresse, minha irmã, para salvar a sua casa. Se apresse, minha irmã, para salvar a sua família. Se apresse e faça como Abigail. Glória a Deus. Não se esqueça, meu irmão, de se inscrever no nosso canal, dá um joinha, dá um like, comente, meu irmão. Comente, meu irmão, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se inscreva, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Não se esqueça, se inscreva, dê um joinha, compartilhe, nos ajude. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Glória a Deus.